Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Olavo, eu sou dupla do Léo e a gente vai falar um pouquinho sobre propostas de divulgação científica, baseado na nossa escolha do TCC, do nosso trabalho de conclusão de curso. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a divulgação científica, o que é a divulgação científica e a importância, né, de tratar esse tema tão relevante, principalmente nos dias de hoje. Bom, a divulgação científica ela se faz muito importante para a inclusão científica, para a inclusão do conhecimento científico em diferentes âmbitos, no âmbito educacional, cultural, social e etc. Então a gente vai estar incluindo o conhecimento científico na sociedade. O alcance, né, desse tipo de material de divulgação científica tem ganhado cada vez mais espaço no nosso contexto mundial, principalmente nos últimos anos que a gente está vivendo, esse contexto pandêmico, né? A gente está vivendo uma pandemia e frente a isso a sociedade luta muito contra as fake news, contra as curas milagrosas, contra as fake news sobre vacina. Então tudo isso deve ser superado a partir do conhecimento científico e para a gente oferecer conhecimento científico nada melhor que um bom material de divulgação científico para incluir esse conhecimento no âmbito social, para a sociedade conhecer, valorizar e divulgar a ciência produzida no âmbito acadêmico. Bom, e os principais resultados, né, de um bom material de divulgação científica que tem se observado são as alterações, né, da forma com que a sociedade, a comunidade como um todo, acessa e interpreta as informações científicas e tecnológicas produzidas no âmbito acadêmico, né? Então, tudo isso tem se intensificado com a valorização do conhecimento científico, com a valorização da ciência. Então, os materiais de divulgação científica têm sido sim mais valorizados, também de acordo com o contexto pandêmico que a gente vive, as pessoas têm procurado saber mais sobre ciência, sobre conhecimento científico, a partir também do desenvolvimento de novas ferramentas culturais, né, que a sociedade também desenvolve, e até mesmo com o aprimoramento dos meios de comunicação. Né, a divulgação científica, o material de divulgação científica, ele precisa de um meio para ser divulgado e o aumento, né, e o aprimoramento dos meios de comunicação, das redes sociais, tem ajudado bastante esse tipo de material a se disseminar no âmbito cultural e social da comunidade. E para produzir um bom material de divulgação científica, basta eu ter apenas uma boa formação, um bom conhecimento científico específico da área, uma boa facilidade de fala? Não, né? Para a produção de um bom material de divulgação científica tem todo um estudo, um embasamento teórico, visto que a divulgação científica não se resume a uma simplificação do conhecimento científico. Ela está diretamente relacionada com as transposições do conhecimento para que esse conhecimento não perca valor. Então, eu não vou estar apenas simplificando conhecimento, eu vou estar realizando transposições para que esse conhecimento não perca, né, não se desvalorize na hora de chegar na comunidade e transparecer as informações que ele carrega. Bom, de acordo com todo esse conhecimento que a gente já discutiu, a divulgação científica tem como objetivo a produção de materiais e atividades relacionados com a cultura científica e tecnológica, né? Com o objetivo também de torná-la mais acessível para toda a comunidade e sociedade. E isso pode ser aplicado principalmente para fins educacionais, para educação científica, formação científica, no caso, em meios formais, não formais, a partir de mídias sociais e comunicações sociais, como eu disse anteriormente também, através da evolução dos meios de comunicação, dos meios comunicativos. Esses materiais de divulgação científica estão sendo mais aprimorados, bem mais divulgados
e tem conseguido cumprir mais o seu objetivo, né, que é levar a informação científica de maneira mais acessível para a sociedade. Pensando nisso, né, que a divulgação científica está diretamente relacionada em levar a informação científica para a sociedade, percebe-se que a relação da ciência produzida na universidade e a sociedade como um todo ainda é muito estreita e muito precária, né? Essa relação ainda ela é bem frágil, bem fraca, e pretende-se, né, aumentar essa relação. A divulgação científica está servindo como uma ponte de conhecimento entre o âmbito acadêmico da universidade e a sociedade como um todo, quando ela está levando, né, essa informação científica. E para a gente melhorar essas relações, sente-se uma necessidade de ações internas na universidade, ações propostas dentro da universidade para que a relação da própria universidade com a sociedade se consolide. Bom, para isso, a gente propõe um processo para a produção de materiais de divulgação científica e inovação da formação, né, dos cientistas na própria graduação. Como eu estava falando anteriormente, né, acredita-se que inovando a educação e a formação dos próprios cientistas na fase de formação na universidade, a gente pode aprimorar e aperfeiçoar a produção de materiais de divulgação científica, né, já que a gente está aprimorando ali a formação de cientistas especializados e instruídos para a produção de materiais de divulgação científica. Então, para isso, a gente está propondo um processo de inovar a formação científica na universidade e, ao mesmo tempo, divulgar a produção de ciência que ocorre no meio acadêmico para a sociedade como um todo. Bom, esse processo que a gente propõe, ele está em parceria com o grupo PET Química, aqui do Instituto de Química, e, como eu disse, ele visa a produção de um material de divulgação científica e, posteriormente, utilizar desse material de divulgação científica para a produção de um caso investigativo que será aplicado em matérias do ensino superior de Química Inorgânica, no caso, para inovação do ensino de Química na universidade. Bom, para iniciar o processo, deve-se escolher um tema, né, de alguma pesquisa que ocorre no âmbito do Instituto de Química para a realização do material de divulgação científica. No caso, foi escolhido aqui o tema da minha pesquisa de iniciação científica, sob orientação da professora Regina. E o start do nosso processo foi a apresentação da professora Regina para o PET, para todo o Instituto de Química, como um seminário, para mostrar inicialmente os conteúdos químicos abordados na nossa linha de pesquisa, que são as redes metalorgânicas. Então, a professora Regina deu um seminário lá para o PET e para o Instituto de Química, para quem tivesse se inscrito, para apresentar o conteúdo científico. Bom, posteriormente, a apresentação da professora Regina, eu, junto com o PET, eu forneci, né, alguns artigos específicos. Aqui tem alguns dos artigos que eu indiquei para leitura. Então, eu indiquei artigos para leitura para o PET, para um estudo, né, mais aprofundado sobre as redes metalorgânicas, especificamente as redes metalorgânicas luminescentes, que são as que eu trabalho, né? Então eu forneci esse material para o PET para que eles estudassem, e juntos nós discutimos esses artigos, tiramos as principais dúvidas, esclarecemos, e para que tivessem, né, um aprofundamento um pouco maior sobre o conteúdo químico em si, que seria utilizado para o preparo, para a produção do material de divulgação. Posteriormente, aqueles estudos fornecidos através dos artigos, eu preparei uma apresentação
explicando o conteúdo químico da minha pesquisa, né? As etapas que eu trabalhei durante esses anos de iniciação científica, justamente para o grupo PET ter ainda mais um conhecimento mais específico e mais aprofundado sobre a área, para que eles pudessem, né, conhecer o material científico para que posteriormente fossem realizar ali a produção do material de divulgação científica. O Léo participou, né, de todas essas etapas do seminário, da leitura dos artigos e da minha apresentação, para que ele também pudesse ter conhecimento, né, de todo esse conteúdo químico e assim produzisse o material de divulgação. Bom, gente, continuando, o nosso trabalho a respeito de como estruturar uma boa divulgação científica, né, quais são os parâmetros para tudo isso, a gente utilizou do artifício da revisão de literatura, né? Existem alguns modos, né? Aqui tem a sugestão de algumas etapas, né? Ela não precisa ser seguida exatamente nessa ordem, né? Mas em relação à consulta à base de dados e outras publicações, né? Ao invés de delimitar um tempo específico, uma revista específica, um file específico, né? Para obter essas referências para a gente estudar, a gente pegou meio que o chamado, entre aspas, né, o bola de neve, né, na qual funciona como você pega um artigo importante, né, um material importante da área, e quando ele cita algum outro material, é a partir desse que ele cita que você vai procurar a investigar mais, né, você vai buscar essas outras referências, e nessas outras referências contém outras referências e por aí vai. Então, você vai adquirindo esse conhecimento por meio dessa bola de neve, né? E aqui tem como sintetizar esse conhecimento. Bom, em relação aos exemplos de materiais de divulgação científica, né, o que mais chama atenção são os textos de divulgação científica. Por quê? Dentre os que eu vou falar, tecnicamente é o mais simples de se fazer por conta de não depender de muitos materiais, instrumentos como câmera, microfone e por aí vai, os recursos de edição, entre outros, né? Muitos professores também utilizam textos de divulgação científica, e também os textos são a base para os demais, né? Todo o processo, por exemplo, na elaboração de um vídeo, você precisa de um roteiro, de um conteúdo em si para você entender, são base nos textos, né? Então, os textos são os mais recorrentes, né? Já lhe adianto, né, que é impossível incluir toda a informação de um determinado assunto, né, em um único texto, né? Porque é praticamente impossível. Porque se você quer atingir um determinado público, né, um público mais amplo em geral, você vai ter que usar uma outra linguagem, e você vai ter que separar quais são os tópicos, quais são dentro de um assunto, quais são os mais relevantes que você acha que você tem que colocar para o leitor entender o seu texto, né? Algumas armadilhas que são citadas por Massarani e Chagas, né, são de fazer uma propaganda enganosa do seu texto, né? Você, principalmente no primeiro parágrafo, é onde você tenta chamar a atenção do leitor, e para entregar ele ali continuar no texto. E você fazer uma propaganda enganosa no começo, que você não vai cumprir ela no final do texto, né, fazer uma propaganda e depois não cumprir, é uma propaganda enganosa. Fazer alguma abertura que espanta o leitor. Em relação ao terceiro, amar cegamente um tema, você querer ficar elogiando muito. Você, por exemplo, o Olavo, no caso, trabalhou a graduação inteira sobre as MOFs, né, as redes metalorgânicas. Ele sabe falar com muita propriedade, ele tem um certo carinho, né, por esse tema. Então, tomar cuidado de como você vai transmitir isso para o outro, porque talvez o leitor, né, ele nunca tenha ouvido falar nesse assunto, né. Também acreditar que algumas coisas são óbvias demais. Isso é um ponto muito importante, né. E não antecipar algumas perguntas aos leitores, né.
Esse daqui entra no que você tem que definir um público, né? Porque, tá, o texto pode ser geral para todo mundo? De certo modo pode. Só que o impacto dele não vai ser tanto, né? Se você conseguir determinar um público específico, e a partir desse público, você meio que fizer de antemão, né, algumas perguntas, responder elas no texto, vai ser fundamental, né? Além disso, os textos de divulgação científica, ele apresentam um discurso próprio, né? Possuindo características peculiares. A linguagem tem que ser inteligível, né? Porque abrange diversos níveis dos leitores. Aqui eu trago alguns textos, né? 2 textos da revista Ciência Hoje, né? Existem várias revistas que publicam os textos de divulgação científica, né? Essa é uma delas. Por exemplo, nesse texto é de apenas uma página, né? Que fala sobre a acupuntura. Percebam que tem sempre uma imagem que chama muita atenção. Um texto curto também chama a atenção do leitor, né? Para ele... Claro que aqui não vai ter todo o fundamento de um tema, né? Específico, aqui é só um recorte, né? O outro aqui é da Ciência para a Educação. Esse texto tem de 4 páginas, né? Não coloquei ele inteiro, mas aqui, geralmente um texto de divulgação científica, você fala quem fez, né? Tal estudo. Se você pretende divulgar um estudo de terceiro, né? Você meio que tem que dar os créditos para quem fez. Se possível, mostrar o rosto, né, da pessoa, porque assim traz uma questão de familiaridade e de quem produz, né, essa ciência. Geralmente os textos variam de 2 até 6 páginas. O objetivo dele não é ser tão longo, né, se não fosse um artigo científico. É algo ser mais curto, com bastante informação, um pouco resumida, né, mas bastante informação que eu digo no sentido de abranger diversos tópicos, por exemplo, aplicação, onde aquilo foi inserido, quem desenvolveu e por aí vai. E aqui também tem para as crianças, né, do Ciência Hoje, que é uma outra revista, é deles mesmos, né, do mesmo grupo, só que voltada para a criança, para a divulgação científica. E tem outras revistas também. Bom, um outro material é a questão dos vídeos, né? No Brasil tem o Science Vlogs Brasil, que é meio que uma rede, né? Que eles colocam um selo, né, entre aspas, no canal da pessoa no YouTube, onde aquele conteúdo é relevante, eles não estão falando bobagem, né, sobre ciência, tem todo, acho que, um percurso de 2 a 1 ano que o Science Vlogs fica analisando os canais para colocar esse selo, né? E aí, hoje em dia já está com mais de 60 canais incluído nesse Science Vlogs Brasil. Antes do Science Vlogs Brasil tinha a questão dos blogs, né, que é o Science Blogs Brasil, que acho que isso, não tem nada mundial, né? E aí aqui para o Brasil tem esses. Dos blogs são as mesmas coisas, que são os textos, né, com imagens, ou também o blog é muito amplo, né? Depende do material do autor que está produzindo. Porém, meio que um selo de credibilidade, né, que eles dão, falando que o conteúdo que eles buscam, as referências, quase sempre, todos os vídeos, quando é abordado, eles colocam as referências que eles pesquisaram para falar sobre aquilo, tem toda uma fundamentação por trás, né? Aqui eu trago o exemplo da Nunca Vi Uma Cientista, que são 2 farmacêuticas da UFSCar, né, de São Carlos. Não sei se é uma da USP e outra da UFSCar, mas eu sei que elas são de São Carlos. E aqui é do canal do Slow, que eles trazem temas muito amplos, né? Cada um tem meio seu viés. Aqui ela fala um pouco do Masterchef, de como está a química envolvida nas receitas do Masterchef, tem um quadro disso, que é bem legal. O Slow traz, eu diria, algo mais polêmico, né? Como, por exemplo, os testes da Covid, a revolta da vacina, e por aí vai. Visam trabalhar a divulgação, né, no formato de audiovisual, né? A questão de chamar o público, né? Alguns são vídeos curtos, outros mais longos e por aí vai. Depende da plataforma, né? Que geralmente são no YouTube que eles colocam. Mas aquele público que você quer chegar, né? E claro, a questão da quantidade de pessoas que assistem eles, né? Por exemplo, o Slow posta
tem sei lá, a cada um mês, por aí vai, né? A quantidade de inscritos do canal dele é muito inferior comparado ao Manual do Mundo, né? Que eu acho que é o maior canal de divulgação científica do Brasil, chegando na casa aqui de quase 15 milhões de pessoas. E aí, então, o Manual do Mundo posta, acho que cada 3 dias, e a recorrência é muito maior. E o público dele também é mais voltado para criança, né? Para os teens. Uma outra forma, né, bem interessante de divulgação científica é por meio dos vídeos de animação, né? Ao invés de trazer uma pessoa com a câmera, né, que é todo um gasto maior de material, são por meio de softwares, né, que realizam as animações para você trazer determinado assunto. Claro, eu estou trazendo aqui os 3 exemplos de muito sucesso, eu diria, né? Mas existem muitos outros que estão ainda engatinhando, né, nesse meio, né, de vídeo de divulgação científica, trazendo algumas abordagens. Uma delas é por meio das animações. Bom, outro exemplo de material de divulgação científica é por meio dos podcasts, né? Aqui eu trago o Alô Ciência, né, que tem um formato, o podcast, né, com, entre aspas, uma rádio, assim, né, bem entre aspas, mas visa trazer a informação somente pela audição, né. Tem agora a questão do vídeo, que está muito em alta, só que a maioria deles, eles trazem nesse recurso do podcast na questão só do áudio mesmo, né. O Alô Ciência, eles trazem o formato de entrevistas, né, chamando profissionais de diferentes áreas para abordar o assunto do dia, né. Eles estão desde 2016, né, trazendo isso. São elaborados por pós-graduandos, né, do Instituto de Biologia da USP, né, e eles trabalham de maneira independente. Não tem certa vinculação com a USP. A USP também tem outro podcast, né. Esse daqui, A Terra é Redonda, fala sobre meio ambiente e políticas públicas. Esse podcast é da ciência, da revista do Piauí. Foi feito, acho que ano passado, né, 2020. O Sinapse é um outro podcast que é o fundador dele é o do Pedro Loss, né, que é o do canal do Ciência Todo Dia, que é um outro canal bem estourado assim em relação à divulgação científica, tem na casa já mais de 2 milhões de inscritos. A proposta é trazer discussões científicas sobre curiosidades do dia a dia, algumas que ele já abordou nos vídeos e por aí vai. O público são temas muito diversificados. Outro é o Ensinecast, é um projeto de extensão, acho que é da Universidade Federal de Jataí, né, de Goiás, e eles trazem mais meio para a formação de professores, né, mas o público também em geral, com Minuto Sabedoria, com DHC, né, que é as doses homeopáticas de ciência, né, contendo uma ironia, e com entrevistas em gerais, né, a maioria deles trazem algum especialista, sem sempre os âncoras dos podcasts, né, e aí eles trazem algum especialista para discutir sobre o tema. Então, dentre eles, os episódios variam aí de 50 minutos, que nem eu falei no Minuto Sabedoria, exatamente 1 minuto, e por aí vai. Depende do podcast em si, né, do canal, de qual forma ele vai estar trabalhando com isso. Bom, outra maneira são os festivais de ciências, né? Eu trouxe aqui 2 muito consolidados já, né? Que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Cada ano eles abordam um tema específico, né? E aí acontece em diversos lugares, no Brasil e no mundo. Outro deles é o Pint of Science, né? Que é considerado o maior festival de divulgação científica do mundo, que acontece em bares, em cafeterias e por aí vai. Onde são chamados diversos pesquisadores. Em Araraquara tem, por conta da pandemia, né? Em 2020 também aconteceu online, esse ano já aconteceu também, tudo online. E aí cada universidade que deseja participar, né, dessa Pint of Science, foi colocado no YouTube, teve uma ampla divulgação e por aí vai. Bom, de uma maneira geral, era isso que a gente queria falar com vocês hoje.
e aqui das referências do nosso trabalho. Tchau, tchau.